Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 19: Desafios da sucessão. O que você faria se soubesse que muito em breve irá morrer? Que uso faria dos poucos dias de vida que lhe restam? Pediria demissão do trabalho e partiria para uma última viagem dos sonhos? Tiraria muitas fotos com os filhos e a família, a fim de que eles possam guardar recordações de você? Ou escreveria um livro contando sua experiência de vida? O rei Ezequias de Judá, por volta do 14º ano do seu reinado, quando tinha cerca de 39 anos de idade, adoeceu de uma úlcera mortal. A Bíblia conta que nesta ocasião, o profeta Isaías foi visitá-lo, a fim de lhe dar a seguinte notícia: Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Segundo Reis 20, versículo 1, Nova Versão Internacional. Ponha em ordem a sua casa. Essa foi a orientação divina para o servo à beira da morte. Diferente do que ocorreu com Ezequias, a maioria de nós não sabe quando irá morrer. Nem por isso devemos adiar a tarefa de colocar em ordem nossa casa. Sobre esse assunto, Ellen White nos deixou a seguinte advertência: cristãos que creem na verdade presente devem manifestar sabedoria e previdência. Não devem negligenciar a disposição de seus recursos. Devem manter seus negócios de tal forma que, se fossem chamados a qualquer hora para deixá-los e não pudessem escolher quaisquer critérios, pudessem ser solucionados como gostariam que fossem se estivessem vivos. Muitas famílias têm sido defraudadas desonestamente de toda a sua propriedade e ficaram sujeitas à pobreza, porque o trabalho que podia ter sido bem feito em uma hora foi negligenciado. Aqueles que preparam seu testamento não devem poupar esforço ou despesa para obter conselho jurídico e preparar-se de modo a resistir à prova. Perceba que esse é um assunto que deve ser encarado com seriedade e responsabilidade. Pergunto: se por qualquer motivo você morresse hoje, como ficariam os que dependem do seu sustento? Quem daria continuidade aos seus negócios? Para quem iriam os bens que você possui? A propósito, como está a documentação desses bens? Os seus herdeiros em potencial sabem da existência desses documentos? Há mais alguém para quem você gostaria de deixar uma herança, mas que está fora da sua linha de sucessão? Boas práticas para deixar a casa em ordem. Sucessão, numa definição simples, é o processo em que uma pessoa assume o lugar de outra. Pense num terreno, por exemplo. Esse terreno provavelmente tem um documento oficial de registro, onde constam informações a respeito de quem é o proprietário dele. Por ocasião da morte desse proprietário, seus herdeiros devem se apresentar a fim de transferir para si a propriedade e assumir em lugar do falecido os direitos e obrigações referentes ao imóvel. Suponha que esse terreno não esteja com a documentação regularizada, ou que os herdeiros não concordem com sua divisão, querendo um ficar com uma parte maior que a do outro. Fica assim o imóvel, entre aspas, parado, aguardando que a situação se resolva. A depender de toda a complexidade e discussão envolvida em torno da herança, talvez nunca se resolva. Se, por hipótese, o falecido desejava doar esse terreno para a igreja, mas não o fez em vida, quem garante que os herdeiros doarão, especialmente se não compartilham da mesma fé? Estes são apenas alguns exemplos de muitas questões que emergem em torno da morte de alguém. Por isso, o Senhor nos adverte a deixar a casa em ordem antes de morrer. Não pretendo aqui me aprofundar no tema do direito sucessório, mas posso sugerir algumas boas práticas que seguramente contribuirão para deixar a casa organizada. 1. Conversem sobre morte. Por mais estranho que soe esse conselho, é de extrema importância a família saber como deveria agir na falta de algum membro, especialmente se este for o provedor ou provedora principal das finanças do lar. 2. Certifique-se de que todos os seus bens estejam corretamente documentados em seu nome e oficialmente registrados em cartório. 3. Caso identifique alguma pendência ou necessidade de atualização,
providencie e formalize o acerto quanto antes. Não deixe isso para seus herdeiros e seu cônjuge resolverem depois que você morrer. Isso poderá ser para eles mais um transtorno, além da falta que você fará. 4. Tenha uma pasta específica para esses documentos e garanta que todos da família saibam onde encontrá-la. 5. Avalie a pertinência de contratar um seguro de vida ou um plano de previdência VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, cujo montante seja o bastante para custear o inventário dos seus bens. 6. Se necessário, adicione a esse montante uma reserva extra que sirva para o sustento da família até que o processo de inventário possa ser concluído. 7. Busque a assistência de um advogado competente no assunto e, se for apropriado, antecipe a transmissão de bens em vida por meio de doações. É importante ter em mente que os bens que uma pessoa deixa por ocasião da sua morte não são passados aos herdeiros de forma automática. É necessário efetuar um inventário. O inventário é um processo que formaliza a transmissão do patrimônio do falecido aos seus herdeiros, assegurando que cada um receba a parte a que tem direito, seguindo uma distribuição justa e transparente. No inventário é apurado o balanço patrimonial do falecido, por meio do levantamento dos bens, direitos, obrigações e dívidas que ele possuía. Concluída essa etapa e conferidos os herdeiros existentes, então se procede à partilha, ou seja, a distribuição da herança entre os herdeiros, seguindo regras estabelecidas em lei. Concluímos que, se um indivíduo tem planos de que uma parte dos seus bens seja transmitida a alguém ou a alguma instituição que não esteja entre os herdeiros previstos em lei, ele deve necessariamente colocar esse plano em curso antes de morrer, seja por meio de doação ou por meio de testamento. O testamento e a doação. Cabe lembrar que o testamento é um instrumento que se aciona somente após a morte do indivíduo, exigindo percorrer todo um processo judicial para, enfim, produzir efeitos aos beneficiários. A doação, por sua vez, pode ser formalizada por meio de escritura pública para bens imóveis ou particular para outros bens e produz efeitos imediatos. Sendo assim, se uma pessoa tem o desejo de contribuir para a construção de uma escola ou uma igreja, por exemplo, e pretende dedicar um terreno dela para essa finalidade, melhor fazê-lo por doação em vez de testamento. Desse modo, a necessidade do beneficiário poderá ser atendida a contento e o doador poderá ter a alegria de presenciar os resultados do seu gesto de generosidade. A doação e o testamento são formas de garantir que os bens e recursos do indivíduo tenham a destinação que ele deseja. Isso é especialmente importante quando temos a consciência de mordomia cristã e os nossos herdeiros, ao contrário, são pessoas infiéis e dissipadoras, que facilmente arruinariam os recursos que o Senhor nos confiou. Transferir nossa mordomia para descrentes seria como colocar esses recursos no lado do inimigo, um ato de negligência e infidelidade da nossa parte. Davi compreendeu isso de forma tão clara que decidiu doar em vida uma enorme quantia de ouro e prata para a construção do templo do Senhor. 1 Crônicas 29, versículos 3 e 4. Será que os herdeiros do rei ficaram desamparados depois de tamanho ato de consagração? Não. Para eles, continuaram os campos, as lavouras, os rebanhos e demais empreendimentos que Davi possuía. A diferença é que, em vez de receberem tesouros, os herdeiros receberam os negócios do rei. Desde que trabalhassem com empenho e conduzissem esses empreendimentos com sabedoria, poderiam com eles construir sua própria riqueza. O homem bom deixa a herança para os seus netos, diz a Bíblia, Provérbios 13, versículo 22. Esse texto é de abalar nossa estrutura, pois ele não trata de dinheiro, mas de um legado deixado por alguém que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes são poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Salmos 112, versículos 1 e 2.
Gostaria de chamar sua atenção para um detalhe fundamental. Nos cartórios da terra podemos até ser proprietários de algum ou vários bens, mas no cartório do universo somos apenas mordomos. Estar consciente disso deve lhe fazer mudar completamente de perspectiva sobre a sucessão dos bens que o Senhor lhe confiou. Em primeiro lugar, enquanto vivermos, devemos administrar com fidelidade todo o patrimônio que o Senhor nos permitir juntar. Em segundo lugar, mais que sucessores, devemos nos preocupar em formar mordomos que cumpram fielmente o papel de cuidar de tudo aquilo que o Senhor primeiramente nos confiou e que, por ocasião da nossa morte, passará para as mãos deles. Em terceiro lugar, muito mais que destinar tesouros para os herdeiros, como embaixadores do reino, como Davi, devemos nos preocupar em consagrar tesouros para a causa de Deus. Saiba mais, acesse o link na descrição deste áudio para mais conteúdo sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva agora e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.